Bom dia, San Diego. Bom dia a todos. Então, no dia de hoje, a gente vai falar de um assunto que é tão discutido dentro da doutrina espírita, né? Que é a tão famosa reforma íntima. Por que é tão falado isso? Porque no final de tudo, né, no fringir dos ovos, como dizem, se a gente for para analisar qual é o nosso intuito aqui na nossa encarnação terrena, é justamente em busca do auto-melhoramento, para nos tornarmos seres melhores. Né? Cada um aqui tem uma missão diferente, uma encarnação com um propósito diferente. Mas o que nos iguala é que, no final, o intuito é sempre a busca do auto-melhoramento. Né? Então, por isso que é tão falado, é tão discutido e é tão buscado dentro da doutrina. Temos que ter esse discernimento. Né? Então, vamos lá. A gente vai... esse estudo do dia de hoje, ele é baseado em um livro que é A Reforma Íntima Sem Martírio. Tá? Esse é um livro escrito por Vanderlei de Oliveira, ali nos anos 2000, mais ou menos, trazido pelo espírito Emance Dufour. Emance Dufour, ela é interessante a vida dela, porque ela foi contemporânea de Kardec. Ela foi uma das primeiras médiuns a estar com Kardec, ela antes da publicação do Livro dos Espíritos, né? Então, ela era nova, tinha uns 14, 15 anos de idade, e ela passava muitas comunicações de São Luís para Kardec. O mesmo São Luís que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, né, que era um antigo rei da França do século XIII. Né? Então, São Luís é muito presente na doutrina espírita. E ela ali, inclusive, revelou para Kardec que São Luís e Kardec já eram conhecidos na encarnações pretéritas, quando os dois eram druidas, na época dos celtas. Então, ela trouxe essa revelação. E aí, eventualmente, ela desapareceu. A gente não sabe o que aconteceu com ela, mas ela esteve presente com Kardec ali no começo. Tinha uma mediunidade muito exacerbada, mas, eventualmente, ela tomou outro caminho. Ninguém sabe o que aconteceu, se ela casou, ou o que aconteceu. Mas, para a gente ter ideia, quem é esse espírito que está nos trazendo isso? Então, já era um espírito, desde a época de Kardec, já tinha uma mediunidade muito ostensiva e era uma pessoa que como descrita por próprio Kardec, uma pessoa muito doce, uma pessoa muito branda. Né? Então, ela nos fala, nesse livro, ela faz algumas colocações para a gente. Então, vamos primeiro entender o que é a reforma íntima. Né? Então, reformar é a gente formar novamente, né? A palavra de novamente, formar, que é dar uma nova forma. Então, a gente é nada mais do que dar uma nova direção no que estamos fazendo, aos nossos valores que já possuímos, e corrigir as deficiências das quais, muitas das vezes, ignoramos. Ou então não temos nenhuma motivação de querer mudar isso. Então, a gente tem que compreender que não é exterminar o mal que temos. Vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? E sim fortalecer o bem que nós temos, que está aí adormecido na nossa consciência. Né? Não é reprimir, mas educar os nossos sentimentos. Ela nos fala nesse livro o seguinte, que nós, sem alimentar, né, a fantasia de saltos evolutivos, ela nos coloca que a nossa evolução ela é passo a passo. Muitas vezes a gente tem aquela ilusão, que é uma fantasia realmente, que a gente vai dar, né, aquele pulo mágico, né, e vai se tornar... Lógico, existem exceções, né, mas a gente vai evoluir do dia para a noite. E não é bem assim. Né? Ela coloca que a evolução é uma lei universal de Deus, inclusive está na terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei do progresso, né, onde se fala das leis morais. É uma coisa que é passo a passo, mas quanto mais cedo nós tivermos o discernimento e a vontade de querer melhorar, a gente consegue acelerar esse processo. Né? Então, ela nos traz também, nesse livro, que ela fala o seguinte, nós temos que fazer pazes, né, com as nossas imperfeições.
Não é a gente tentar deletar e acabar com as coisas ruins que nós fizemos no passado. Isso é impossível, faz parte do nosso histórico, está na nossa memória espiritual. Então, a gente tem que fazer pazes, aceitar o homem antigo, saber que ele é o homem antigo, né? O homem, mulher, quando fala homem no sentido da raça. Então, e descobrir as nossas qualidades. Então, a gente focar mais nas qualidades, entender as nossas imperfeições e trabalhar nas qualidades, porque somos criaturas de hábitos. Se focamos mais nas nossas qualidades, começamos automaticamente ali esse auto-melhoramento. Como somos criaturas de hábitos, ele vai se tornando uma coisa natural. E a gente começa a colocar essas qualidades a serviço do nosso crescimento. Muito importante isso aí. Essa é a verdadeira fórmula da transformação. Porque muitas vezes a gente fica focando nas coisas negativas ao invés de focar nas coisas positivas. Se a gente der luz para as coisas positivas, eventualmente vai clarear aquela escuridão que a gente traz com a gente também, as nossas sombras. E tem que ter essa compreensão. Então, quanto mais cedo a gente chegar a esse entendimento, a gente vai entender que realmente é passo a passo. E é tão interessante isso que Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos. Né? Porque a gente acha que a gente consegue, talvez numa encarnação, dar um salto muito alto, né, na nossa evolução espiritual. E ele faz na questão 192 esse questionamento. Ele pergunta para os espíritos, ele indaga para eles, fala assim, se a pessoa tiver aqui um proceder impecável, pode esse ser pular o grau das escalas evolutivas e chegar a ser espírito puro? Deixa eu conectar minha bateria aqui, que deu um sinalzinho para mim aqui que vai desconectar, peraí. Pronto, estamos conectados novamente. Então, o que é interessante é que os espíritos são bem claros na resposta. Eles falam assim, não. Porque o que vós entendeis como um espírito puro é bem diferente de que realmente um espírito puro é. Então, porque nós estamos limitados ainda na nossa compreensão pelo nosso nível espiritual. Então, a gente não tem a compreensão ainda de um espírito crístico como Jesus, por exemplo. A gente sabe que Jesus é o nosso guia, modelo, nosso maior exemplo. Mas, às vezes, a gente não tem nem a noção que Jesus foi um dos espíritos encarregados de construir o nosso planeta. Para pensar nisso. Está escrito, está aí na doutrina espírita, traz isso claramente. Né? Jesus, há 4,5 bilhões de anos atrás, estava construindo o nosso planeta. Então, você vê, olha só a dimensão do que um espírito puro, um espírito crístico pode fazer. Então, é só para a gente ter aí um entendimento. Agora, a gente não deve se sentir pequeno por isso. Não. Mas a gente não pode também pensar que somos mais do que realmente somos. A gente tem que ter ali aquela postura de aprendiz, o estudante da vida, aprendiz da vida. A gente jamais deve perder essa postura. Por mais conhecimento que adquirimos de vida, dentro da doutrina espírita e dentre outros ensinamentos espiritualistas, a gente jamais deve perder esse sentimento, essa postura de aprendiz. Então, muitas das vezes, a gente pergunta, então tá, o que eu realmente tenho que fazer? O que está errado em nós? Uma pergunta justa. Né? De tempos em tempos, a gente tem que fazer aquela visita ao nosso eu interior para a gente tentar compreender essas imperfeições que temos. A gente traz com a gente nas nossas, se parar para pensar na lei de causa e efeito e na lei da reencarnação, que é uma lei divina, nós trazemos uma bagagem de virtudes e vicissitudes. Essas imperfeições são essas vicissitudes que trazemos conosco. Então, a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar isso aí, né? Focando, lembrando sempre nas virtudes, né? Porque às vezes a gente fica focado na coisa errada. Então, o que está errado entre nós? Tem uma passagem, tem várias passagens na Bíblia, que nos mostra essa transformação.
né? A gente tem exemplos lá de Maria Magdala, né? Maria Magdalena, ela acredita-se, né, que ela era uma pessoa de uma vida muito perturbada, tinha muitas complicações espirituais. Alguns acreditam até que ela era uma prostituta, não se sabe exatamente, isso não está claro, mas porque ela, como ela vinha da cidade de Magdala, que lá era uma cidade que tinha bastante prostitutas, não acredita-se que talvez ela também tinha andado por esse caminho aí. Porém, a gente sabe que no final ela conseguiu fazer essa transformação e se tornou uma grande seguidora de Jesus. Temos o exemplo de Saulo, que se tornou Paulo de Tarso. Se hoje estamos aí, né, na Bíblia, estudando o Evangelho, muito, a gente tem que ser grato a Paulo de Tarso, né, que foi, né, o apóstolo dos gentios, aquele que saiu divulgando a boa nova para todos, né? Então, do primeiro passo que a gente convida a todos nós no dia de hoje é fazer essa busca do autoconhecimento, né? Então, tem essa passagem que está em João, que entre os evangelhos, os 4 evangelhos da Bíblia, os 3 primeiros, né, Mateus, Marcos e Lucas, são que falam dos evangelhos sinópticos, onde tem ali uma questão histórica de Jesus. O evangelho de João é aquele onde traz mais a parte divina de Jesus, né? Então, essa passagem se encontra em João, no capítulo 8, onde ele traz a passagem da mulher adúltera. Então, o que ele nos coloca lá é que os escribas e os fariseus, né, trouxeram essa mulher para Jesus, que foi pega flagrante ali cometendo o adultério. Interessante que só trouxeram ela, né? Não trouxeram o adúltero, né? O homem. Trouxeram só a mulher, né? Então, na verdade, ali os fariseus, os escribas, estavam tentando testar Jesus, né? Então, eles chegaram para Jesus e perguntaram para ele: mestre, essa mulher foi pega aqui cometendo adultério em flagrante. De acordo com a lei de Moisés, Moisés manda que ela deve ser apedrejada. E o que você nos diz sobre isso? Jesus, vendo aquela situação, já sabia qual era o intuito deles, né? Ele se agacha e põe-se a escrever na terra com o dedo. Na Bíblia não traz para a gente ali o que ele estava escrevendo. Porém, no livro Boa Nova, de Chico Xavier, trazido por Humberto de Campos, o irmão X, ele coloca que ali, quando Jesus agachou e começou a escrever na terra, começou a colocar as nossas mazelas, cada um de nós, aqueles que estavam ali presentes. Então, colocou lá também adúltero, mentiroso, né, desonesto, às vezes assassino, e assim por diante. Começou a escrever. Então, e eles colocando pressão em Jesus, né, os fariseus e os escribas. E aí, é assim, mas o que você pensa sobre isso? Aí Jesus levanta e fala: aquele que dentre vós está sem pecado, né, seja o primeiro a tirar a pedra. E aí passou um pouco, você vê uma palavra, uma profundidade tremenda. Então, aquele que não tem pecado nenhum, tira a primeira pedra. Então, traz para a gente um ensinamento muito grande, porque nós temos esse hábito, às vezes, de julgar o próximo. Mas a gente não olha, às vezes, internamente para ver o que a gente está fazendo de errado, né? Então, essa parábola nos traz grandes ensinamentos. E aí, passado um tempo, começaram a sair fora as pessoas, começaram a sair, começando pelos mais velhos. Por quê? São aqueles que normalmente têm mais conta no cartório, né? Viveram mais, têm mais débito para com a providência divina e para com eles mesmos. E no final, não ficou ninguém. E aí Jesus perguntou para a mulher adulta, né? Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? E ela olhou para o lado, olhou para o outro, falou assim: ninguém, Senhor. Né? Mas ela reconhecendo a situação, ali vem o autoconhecimento, ela entendendo que ela errou, né? Mas que ali tinha, todos ali tinha
também erros, né? Então, ali Jesus vira para ela e fala assim, então, nem eu também te condeno, né? Vá e não peques mais. Ali nos dando a certeza de que temos aqui todo o suporte espiritual para termos sucesso na nossa encarnação. Mas temos que ter esse autoconhecimento para buscarmos, trabalharmos nessas imperfeições que trazemos com a gente. Saber reconhecer que o próximo também, aqueles no qual temos embate, às vezes, também tem problemas. Porque a gente tem dificuldade de aceitar o problema dos outros, né? Então, a gente acha que a gente está sempre certo. Nem sempre, né? Então, a gente tem que entender que, às vezes, a pessoa comete um erro contra nós porque aquele ser se encontra, naquele momento, numa situação complicada, obscura, encontra doente espiritualmente, às vezes. E quando ele fala, dá aquela certeza para nós, né, de que ele também não nos condena, Jesus e Deus, né, e pede para nós tentarmos não cometer mais aquele erro, ali ele nos dá a certeza e a garantia de que temos todo o suporte espiritual vindo do nosso anjo guardião, da nossa família espiritual, de trabalhadores do bem que estão aqui no nosso orbe só para nos auxiliar. Às vezes a gente não tem essa compreensão. Esse é o intuito da reencarnação. Não é para a gente sair, que as pessoas falam assim, mas o intuito da encarnação para a gente ser feliz. Não. A gente também buscar a felicidade. A gente entender que não vai ser a felicidade absoluta. O nosso planeta não consegue prover isso para a gente ainda, né? Então, a gente vir aqui buscar o quê? Mais conhecimento, para buscar mais discernimento, tomar decisões melhores e melhorar a nossa ética moral. Né? No final, essa reforma íntima é para nos tornarmos um espírito melhor, um ser melhor, para as nossas futuras vidas serem mais brandas e mais pacíficas, né? Esse é o intuito, né? Então, muitas das vezes, a gente pergunta, sabemos então o que precisamos mudar? Né? Então, Emmanuel nos traz aqui para a gente essa resposta aqui, um comentário, na verdade, né? Então, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Né? O capítulo 11 é aquele amar o próximo como a si mesmo, ou como a ti mesmo, né? Então, ali, Emmanuel nos traz falando o seguinte, expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para que cumpre que primeiramente o expurgais dos vossos corações. O que ele está falando aqui para a gente? Se a gente for parar para pensar, a origem de todas as mazelas que temos aqui sempre cai no orgulho e no egoísmo. Às vezes a gente acha que é melhor que o próximo, às vezes a gente acha que estamos mais preparados para certas situações. Isso é o quê? É o nosso orgulho, né? Falando mais alto. Às vezes a gente tem aquele sentimento possessivo de achar que é dono de alguém, de querer mais coisas. É o quê? É o egoísmo. Então, se a gente for olhar a mãe de todas as mazelas, esses dois, e elas andam juntos, né? Então, o que ele fala aqui para a gente, que é chegado o tempo da nossa humanidade de reconhecermos isso. Por quê? Não estamos mais nas nossas primeiras encarnações. A Terra não é um planeta primitivo, já há muito tempo. Estamos saindo num planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, nós não somos marinheiros de primeira viagem. Então, é chegado o momento de assumirmos essa responsabilidade como espíritos e buscarmos nós mesmos o nosso auto-melhoramento, né? Então, entender que a reforma íntima nada mais é do que um processo contínuo do autoconhecimento, tanto aqui, quando encarnados, quando a gente desencarna. Não paramos de evoluir. É a lei do progresso. É uma lei divina. Aí depende do quê? Depende da gente. Porque se a gente tiver já essa vontade de querer, já faz uma diferença tremenda. Tanto é que a gente, por exemplo, na doutrina espírita fala-se muito daquela passagem na questão 919 do Livro dos Espíritos, de Santo Agostinho, né? Que fala assim, conhece a ti mesmo, né? Que é um sábio da antiguidade, Voludice, que é Sócrates que é colocado, né?
Mas o que eu gosto é que, antes dessa pergunta, a 909, ela é mais interessante, inclusive até do que essa, porque ela fala o seguinte: pode um homem, pelos seus próprios esforços, né, ele conseguir é, trabalhar ou abafar as suas más inclinações? Os espíritos falam assim, sim, e às vezes com muito pouco, insignificantes esforços, essa palavra usada. O que lhe falta é a vontade. Então, a gente tendo a vontade de querer se melhorar, isso aí faz uma diferença tremenda, né? Essa é a última parte no capítulo 12 da terceira parte do Livro dos Espíritos. É muito interessante que ali é onde acabam as leis morais, né? Então, onde fala sobre a perfeição moral. Ali nesse finalzinho, eles nos ensinam isso, o que a gente deve buscar. Aí na sequência vem essa resposta de Santo Agostinho, que também é muito famosa e muito importante, da gente fazer essa autorreflexão, se não for diária, pelo menos de tempos em tempos, a gente se questionar, né? Fazendo isso, a gente consegue fazer essa individuação que Carl Jung nos trouxe. A gente conseguir aceitar as nossas imperfeições, sabendo que estamos trabalhando para melhorar, entender que aquilo faz parte do passado e agora estamos olhando para frente com um horizonte promissor, onde estamos trabalhando ali diariamente nas nossas qualidades para eventualmente apagar aquela sombra, né? Esse é o intuito. Então, muitas vezes a gente fala assim, tá, mas como é que eu vou fazer isso aí? Raul Teixeira nos traz, em uma palestra que ele fez no Paraná, algumas coisas que a gente pode fazer. Simples, mas bem prático. 4 pontos que ele nos coloca aqui, é bem interessante. Primeiro, ele fala o seguinte: a gente deve sempre falar de uma forma sem atacar quem seja. Nós ainda estamos muito instintivos, muito reativos às situações. Então, a gente tem, às vezes, o hábito de explodir qualquer coisa. Isso é uma das coisas que mais nos diferencia de espíritos mais evoluídos. Porque espíritos mais adiantados do que nós, eles não são instintivos. Eles agem mais com o quê? Com a razão. Então, ali, ele pondera de acordo com aquela situação e coloca a energia necessária, nem mais nem menos. Ele coloca de acordo com a necessidade, né? Então, a gente, às vezes, é aquela história, você tem que contar até 10, né? Dependendo da situação, você tem que contar até 50. É fácil falar isso, na hora, na prática não é fácil, porque às vezes alguma coisa tira a gente do sério muito rapidamente. Mas a gente tem que buscar esse autocontrole. Isso aí ninguém pode fazer por ninguém. Isso é uma coisa individual do ser. E a gente tem que desenvolver isso. A gente criar gatilhos, triggers, gatilhos para a gente ter essa percepção. A hora que a gente começar a se ficar naquela fúria, raivoso com aquela situação, fala, opa, e o dispêndio de energia quando isso acontece é um absurdo. Eu não tenho ideia do que a gente perde de ectoplasma quando a gente está tão nervoso assim, dessa energia vital que temos. Tanto é que quando a pessoa fica muito nervosa, fica muito irada, passado um certo tempo, às vezes ela vai dormir. Pelo dispêndio de energia naquela situação, né? Um outro ponto que ele nos coloca, que a gente tem que sempre levar isso em consideração, Chico falava isso muito, né? Ele falava o quê? A gente não tomar as coisas como pessoal. Será que não tinha ninguém que falava mal de Chico? Lógico que tinha. Então, e, às vezes os repórteres iam perguntar isso só para incitar ali, né? Repórter sabe como é que é. E aí Chico fala, não, mas eu não me sinto ofendido com isso, né? O que o outro está falando ali é a interpretação do outro. Eu não me vejo assim. Então, a gente tem a pensar, entender também que não tratar como sendo tudo pessoal contra nós, né? O universo não conspira contra a gente. Se a pessoa pensa isso, né? Então, entender que às vezes a pessoa está falando alguma coisa ali e talvez se expressou erradamente, às vezes não se expressou da melhor maneira, né? Ou então, às vezes, tomar muito cuidado também com mensagens.
né? Porque é muito diferente você estar falando com a pessoa, que você sente a energia na voz da pessoa, ou pessoalmente ainda é melhor, que você vê a linguagem corporal da pessoa, né? Então, ali você tem uma compreensão melhor. Então, às vezes, a mensagem, por mensagem de texto, sai meio truncado as coisas, entendeu? Então, tomar um pouco de cuidado, para não achar que ali é alguma coisa pessoal. Aí é ponderar naquela primeira parte que nós falamos no slide anterior e não, né, e não explodir ali naquela hora, né? Outra coisa que ele nos traz, que a gente deve evitar ao máximo a fazer suposições. Nós somos bons nisso, né? Eu falo, nós é nós mesmos, todos nós. Então, às vezes a gente faz suposições, situações, de coisas que estão acontecendo, achando que aquilo ali tem a ver com a gente, tá? Não tem nada a ver, né? Então, são coisas, criações da nossa mente. E é tão interessante isso que você pode reparar uma coisa. Às vezes você pega uma situação e aí você começa a pensar sobre uma pessoa. Ah, mas esse fulano está falando mal de mim, porque isso, isso. Porque essa pessoa já está fazendo isso há muito tempo. Aí você começa a inventar essas coisas na cabeça. Vai chegando a um ponto que você começa a ficar nervoso, começa a mudar o seu batimento cardíaco. Chega um ponto que você já está ali para estourar num nervosismo terrível de uma coisa que foi uma criação nossa. Nada daquilo está acontecendo. Isso demonstra que nosso cérebro funciona como? Nosso cérebro ele é mais virtual do que real. Então, o que a nossa mente está emanando, a gente acaba, absorve aquilo como um sentimento. E não tomar cuidado com isso, né? Criar dispositivos para evitar isso. Evitar suposições. Tentar trabalhar com fatos. É fácil? Não é. Porque é da nossa natureza fazer isso. Então, a gente tem que buscar, novamente, o autoconhecimento, o trabalho individual de cada um. A gente reconhecer essas situações, né? Então, e quarto, ele coloca para a gente que a gente deve sempre buscar fazer o nosso melhor em tudo que a gente for tentando fazer, nas coisas pequenas, com as pessoas próximas da gente, sempre tentar o nosso melhor, ser sincero, ter boa vontade para fazer as coisas. Porque, por que isso é importante? Porque somos criaturas de hábitos. Não é porque você faz um negócio, mas você vai lá fazer reclamando, tô cansado de fazer isso para essa pessoa, tá, não sei o quê. Aí não está compreendendo a lição, né? Então, a gente ter boa vontade com as coisas, porque aí a gente vai ficando mais leve. A gente mesmo vai se abrandando. A gente mesmo vai se pacificando. Isso aí é do ser. Ninguém pode fazer por nós, né? Então, sempre empregar ali o nosso melhor. Então, que ela coloca no livro para a gente, a irmã Dufour, ela fala que a reforma íntima deve ser considerada como melhoria de nós mesmos, e não anulação de uma parte de nós considerada ruim. É aquela parte de fazer as pazes com as nossas imperfeições. A gente não consegue eliminar isso da nossa memória espiritual. Faz parte do nosso passado, né? Então, uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Se a gente trabalhar, tiver a vontade do automelhoramento, começar a praticar coisas positivas, altruístas, né? Que tipo de coisa? Não tem varinha mágica. Eu até falei isso para o pessoal ontem no estudo nosso do Livro dos Espíritos ontem, né? Não existe varinha mágica no espiritismo. A gente não pode ter a inocência de achar, vou lá no centro, eu vou levar um passe e está tudo resolvido. Não está, né? O que existe é um conjunto de ferramentas à nossa disposição para nos ajudar. E se a gente colocar esse conjunto de ferramentas, trabalhar com elas ao mesmo tempo, nos ajuda tremendamente. Mas que ferramentas são essas? A oração diária, o evangelho no lar, ajudar o altruísmo na caridade, né? Fora da caridade, na salvação, usar as ferramentas como o acolhimento fraterno, para quando a gente precisa conversar com alguém que não vai nos julgar, que estamos ali, às vezes tem que colocar para fora, né? Trabalhar no bem, colocarmos à disposição da providência divina
para o crescimento, buscar auxílio espiritual junto ao nosso anjo guardião, estabelecer um relacionamento com o nosso anjo guardião. Mas como assim relacionamento? É através das nossas orações. O nosso anjo guardião está linkado com a gente fluidicamente. Então, quando a gente começa a estabelecer um relacionamento com o nosso anjo guardião, a gente começa a ter a percepção maior das intuições do nosso anjo guardião, homem ou mulher, né? Cada um tem um. Então, é muito importante a gente criar esse relacionamento, né? Então, fazendo isso, buscando esse autodesenvolvimento, a gente chega à questão do auto-perdão. Quando Jesus falou assim, então, nem eu tampouco te condeno. A gente também tem que tomar cuidado com isso, porque é o seguinte, muitas das vezes a gente se torna o nosso pior algoz, né? Que é a questão da auto-obsessão. A gente não se perdoar de erros cometidos no passado, aqui nessa encarnação ainda, ou de erros que outros cometeram para com a gente. Se a gente ficar focado só no passado, a gente vai viver em depressão. A gente acha que ficar sempre focado nas coisas, erros que outros cometeram contra nós, é uma vida muito frustrante. Tem que entender que as pessoas estão sujeitas a errar, né? Então, não implica que a gente tem que aceitar tudo. A gente pode buscar o quê? Se afastar da pessoa, né? Mas entender, não ficar remoendo aquilo, porque senão você não consegue andar para frente e fica paralisado, né? E o intuito não é esse, né? O intuito é a gente educar os nossos sentimentos, né? Então, quando a gente fala de educação, se a gente for olhar na etimologia da palavra, educação vem do latim educare, que é o quê? Colocar para fora, extrair, retirar, né? Extrair o que tem de melhor dentro de nós. Que nós recebemos isso, esses valores divinos do Criador. Nós temos até pessoas que a gente pensa que são pessoas muito más, trazem inerente, inato no ser, coisas positivas também. Até o pior bandido tem mãe também, que ele ama, uma filha, um filho. Então, isso são sentimentos que é inato do espírito. Então, a gente tem que colocar o quê? Colocar isso em prática, usá-lo cada vez mais, né? Então, a educação nada mais é do que a disciplina do nosso sentimento íntimo. Isso é muito importante, né? Conseguimos buscar essa disciplina necessária para falar o não também, porque muitas vezes as nossas vicissitudes, a gente vencer o homem velho, é justamente isso, é dizer não a certas coisas. Não, não vou, né, usar mais droga, não, não vou beber tanto, não, não vou fazer isso, ou o que seja, né? Falar mal do próximo, né? Mentir em excesso, o que seja, né? Então, isso aí requer-se essa disciplina para a gente buscar o auto-melhoramento. Mas tem que ter, novamente, aquela vontade de querer todo um processo, vocês veem que é um processo, né? Então, a gente tem que buscar uma mudança de hábitos mentais e comportamentais. É muito importante a gente reeducar o nosso ser, né? Mudar a postura mental da maneira que a gente se vê. Olhar, entender que nós somos um estudante da vida, né? Aquela postura de aprendiz aqui da doutrina espírita e da vida, né? E a gente mudar esse hábito mental para a gente estar sempre buscando o auto-melhoramento contínuo, diário. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e assim por diante. É assim que a gente vai mudando, né? A gente não pensa que a gente vai dar aqueles saltos, como a gente estava falando lá atrás, não dá os saltos. É pouco a pouco. Entender que nós estamos e achar também o seguinte, porque muitas das vezes, dentro da doutrina espírita, a gente fala assim, mas eu vivo num planeta de sofrimento. Não, não vivemos num planeta de sofrimento, né? Existe muito sofrimento ainda dentro de nós, mas o intuito aqui não é esse. Aqui o intuito aqui é uma escola, é a gente se aperfeiçoar, né? Quando a gente fala que a gente vive num planeta de provas e expiações, é justamente isso, as provas para testar a gente, da onde a gente se encontra em termos da nossa elevação espiritual, para ver se a gente realmente entendeu a lição.
E a expiação nada mais é do que uma reparação. Expiação não significa punição, significa reparação. Então, a gente está reparando erros cometidos no passado. Temos que ter esse entendimento. Então, a gente tem que se vigiar para isso. Tanto é que muitas vezes a gente fala, naquela passagem bíblica, fala assim, orai e vigiai. Orai e vigiai. Mas, na verdade, a passagem é vigiai e orai. A gente tem que estar nos vigiando, buscar essa disciplina e estar em oração para estar em conexão com nossos amigos espirituais. Uma questão de padrão vibratório. Então, muito importante a gente ter isso, porque com essa mudança de hábitos mentais, vai influenciar nas mudanças comportamentais. E aí a gente vai começar a deixar de fazer certas coisas, às vezes deixar de andar com certas pessoas, né? E começar a buscar pessoas que têm mais ou menos o mesmo intuito do autocrescimento, do desenvolvimento individual. Por a gente estar falando mais cedo, estava falando com a Janete, pessoas que eu conheci já há muito tempo, quando eu vivi em San Diego, porque são pessoas que a gente se reencontrou novamente com o mesmo intuito. Vamos ali estudar junto aqui para a gente tentar se melhorar. Então, a gente se agregue a um grupo, porque é muito mais fácil a gente fazer em conjunto do que sozinho. A gente acha que a gente consegue fazer sozinho, mas é difícil. Muito mais difícil. Por quê? Porque tem muitas distrações hoje. A gente vive no mundo hoje, com muita tecnologia, tem muitas distrações. Então, a gente não tem o quê? A disciplina de fazer aquilo na prática, realmente colocar em prática aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Porque muitas das vezes a gente sabe que tem que fazer, mas a gente faz? Não necessariamente. Né? Então, Joana de Anjos nos traz uma passagem muito interessante que ela fala: ninguém foge aos desafios da vida. Não tem como, gente. A gente vive no planeta de expiações e provas. Não tem como fugir. Né? Que são técnicas de avaliação moral para ver onde a gente se encontra na nossa elevação espiritual. Para os candidatos à felicidade, que é eventualmente o que estamos buscando. Né? Então, o homem revela sabedoria e prudência no momento do exame. Aonde vai, a hora que chega na hora do exame, que a gente vai realmente ter essa percepção, se a gente entendeu ali ou não, se a gente está pronto para aquela prova ou não. Quando está convidado a demonstração das conquistas realizadas, quando a gente já conquistou, aí quando a gente passa por aquela prova, aí a gente fala, não, ali eu já dominei isso aí. Né? Então, é isso, porque Deus, o motivo da reencarnação que ele nos dá, inclusive a maior demonstração de amor que Deus tem para conosco, que nos dá uma oportunidade atrás da outra para a gente se melhorar. Né? Porque muitas vezes a gente pensa, a gente culpa Deus por coisas que não é de Deus. Deus colocou aqui as leis divinas. Essas são perenes e imutáveis. Cabe a gente compreender essas leis e trabalhar, jogar o jogo de acordo com as regras. Né? Entender que Deus quer o nosso melhor. Né? Então, aqui, o intuito da encarnação, ela é educativo, não é punitivo. Temos que ter essa compreensão. Se fosse punitivo, a gente nem encarnar não encarnava. Ficava preso nas zonas umbralinas. Não evoluía. Então, coloca-se aí a lei do progresso, porque Deus nos ama. Temos que ter essa compreensão. Deus quer o nosso melhor, Jesus quer o nosso melhor. Temos amigos espirituais que querem o nosso melhor, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Não simplesmente achar que vai chegar, vai ser tudo entregue na bandejinha para nós, que isso é uma ilusão. Né? Então, demonstra a imaturidade espiritual. Então, a irmã do Fórum nos traz: a mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar nova direção ao que já conquistamos, né? É ressignificar os nossos erros. Né? Não queira destruir a sombra, ela desaparece com a luz. Então, aquilo que a gente falou, é a gente focar nas nossas qualidades, na luz, que eventualmente a sombra desaparece. Eventualmente, a gente tentando operar no bem, fazer o nosso melhor, colocar ali com toda genuidade e vontade de se melhorar, eventualmente a gente para de começar a ter esses pensamentos negativos. Já, isso aí a gente já vai apagando essas sombras. Né? É um processo. Não espere nada milagroso que amanhã a gente vai acordar igual Chico Xavier, Madre Teresa, isso não existe.
entender onde nos encontramos nessa evolução espiritual e fazer a nossa parte. Esse é o mais importante. Então, buscar o quê? A mudança de hábitos mentais e comportamentais, né? E Jesus está aí para nos auxiliar. E aí ele fala para a gente: vá e não peques mais. Então, aprenda com as lições. É isso que ele quer que a gente ah, faça aqui na nossa encarnação. Porque o intuito aqui é educativo. A partir do momento que compreendemos a lição, já não precisamos fazer aquilo mais, não precisamos repetir um ano. A gente já compreendeu, já aprendeu. Então, esse é o intuito, né? Foquemos, então, nessa, no autodescobrimento, no auto-perdão, na mudança de hábitos. Busquemos nos agregar a um grupo que pensa como a gente e vamos aí nos ajudando, porque é uma coisa progressiva, né? Porque nós temos seres, entidades que estão nos ajudando e nós podemos também ser um artífice na vida de outros para auxiliar aqueles que ainda estão um pouquinho abaixo de nós. Mas não pense que a gente está muito superior a outros, não. Porque estamos aqui no, mais ou menos no mesmo nível espiritual. Alguns com um pouco mais de informação do que outros, né? Então, busquemos aí a nossa tão famosa reforma íntima. Essa é a mensagem, o estudo que eu tenho para vocês no dia de hoje, né? Então, estou aberto aí também, se alguém tiver alguma pergunta, se a gente tiver tempo, podemos aí tentar aí responder também. Não precisa ter vergonha, não, pode perguntar. Se não souber, a gente fala que não sabe. Então, vocês deixaram muito fácil para mim. Está todo mundo pensando aí nessa reforma, né? Não, não é fácil, né? Mas no final, quando a gente fala brincando assim, do fringir dos ovos, é o nosso propósito aqui. Maior é esse. Por isso que a gente fala, sair daqui melhor do que quando entramos. E para sairmos melhores, é, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não é fácil. Realmente não é um trabalho fácil. A gente sabe disso. Mas com o passar do tempo, as nossas vidas vão melhorando também, vai se abrandando, né? Mas depende, a gente tem que ter inicialmente essa disciplina da gente se empenhar para que isso aconteça. Eu acho que a E, mensagem ela é bem clara, Weber. E eu acho que é mais a gente refletir agora mesmo, né? O que a gente consegue, quais gatilhos a gente consegue usar para a gente transformar aos poucos, né? Fazer essa transformação na gente mesmo. Né? é. Então, a gente tem as ferramentas aí, a doutrina espírita já nos ensina essas ferramentas que tem à nossa disposição. E é o que a gente falou anteriormente dessas ferramentas, a gente usar elas em conjunto. E aí, pouco a pouco, a gente vai mudando. E igual a gente falou, a gente não dá saltos evolutivos, é pouco a pouco mesmo, né? Mas a gente começar a colocar essas ferramentas em uso, a gente vai indo, aquilo se torna parte do nosso ser. Aí se torna uma coisa, entra no automatismo, né? E aí se torna uma parte que a gente já conquistou. Sim. Obrigada, Weber. Obrigado a vocês. Então, agradeço novamente e até a próxima, se Deus quiser.